Fala, galerinha! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais e vamos resolver algumas questões aí relacionadas ao Teorema de Tales. Beleza? Então, chega de conversa, vamos para mais uma aula e vou pedir para que vocês peguem aí, tá, o livro e abra lá na página, deixa eu ver aqui certinho, lá na página 186, tá certo? Na 186 ele começa falando sobre ângulos OPV e aí depois ele já fala sobre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Enquanto você vai pegando o seu livro aí, eu já vou separando aqui os materiais que eu vou utilizar. Vou pegar uma régua, né? Aqui uma régua não, né? Vou pegar aqui um esquadro para servir como régua e vamos lá. Vamos resolver algumas questões aí. Então, galera, começando aqui por ângulo OPV. Vou só anotar aqui para a gente não perder muito fio da meada e o nosso vídeo não ficar muito grande, tá certo? Até porque esse assunto a gente está relembrando. Então, vou colocar aqui, ó. Ângulos OPV, oposto pelo vértice, tá certo? E aí, gente, quando eu tenho o ângulo OPV, é nessa situação aqui, ó. Tenho uma reta e passo uma outra reta. Tenho aqui o vértice. Quem é oposto ao vértice, eu posso dizer que tem o mesmo valor, tá certo? Vou colocar aqui, ó, ângulo A. Vou chamar aqui de ângulo B, ângulo C e ângulo D. Por ele ser oposto pelo vértice, esse ângulo daqui é igual a esse e esse daqui é igual a esse. Tá certo? Então, os ângulos OPV, oposto pelo vértice, o esquema é esse daqui. Beleza? Vamos lá, vamos passar para o próximo, para a gente não perder muito tempo, até porque esse assunto foi abordado em sala de aula. Ângulos formados por uma reta paralela cortada por uma transversal. Deixa eu anotar aqui, ó. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Certo? Então, essa situação onde eu tenho o ângulo cortado, a reta paralela cortado por ângulo, reta paralela cortado por uma reta transversal, é nessa situação aqui, ó. Vou utilizar aqui a minha reguinha para não ficar sem utilidade, né? Então, vou lá fazer duas retas. Pode ser duas ou mais, tá, gente? E aí, eu tenho aqui duas retas paralelas, e essas duas retas paralelas eu vou cortar por uma transversal. Beleza? Essa é a situação. Vou chamar aqui de reta R, S e T. E aí, eu tenho algumas situações onde eu vou fazer o estudo, né, desses ângulos, dos ângulos dessa reta paralela e da transversal. São três situações onde eu vou ter que observar, tá certo?
Então, a primeira é quando eu tenho ângulos correspondentes. Quando eu tenho ângulos alternos. E quando eu tenho ângulos colaterais. Então, essas três situações. Vamos lá. Primeira situação aqui, ó, ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes, eles são iguais. Certo? Um ângulo é correspondente ao outro, então ele é o quê? Esses ângulos, eles são iguais. O ângulo, quando ele é alterno, alterno quer dizer oposto, que também são ângulos iguais. Certo? Então, aqui eu tenho já a segunda situação. Na terceira situação, quando eu tenho ângulos colaterais, colaterais é que a soma é igual a 180. Certo? Então, o ângulo que eu somar com o outro vai ser aquele ângulozinho que vai formar a meia voltinha do ângulo que é de 180 graus. Tá certo? Um ângulo suplementar. Então, eu vou analisar essas situações. Agora, outra coisa interessante aqui para a gente observar. Quando eu faço a análise dos ângulos correspondentes, alternos e colaterais, eu vou analisar de um vértice para o outro. Correto? Então, o que eu observar aqui, eu vou ter que fazer relação com o que eu observar aqui. Tá certo? Nunca no mesmo vértice. É de um para o outro. Tá certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos dar nomes, né? Alguma dessas situações aqui, ó. Algum desses ângulos, ó. Ângulo A, ângulo B, C e D. Já tenho aqui os ângulos desse vértice. Agora do outro. Vou colocar como número, tá? Para a gente diferenciar um do outro. Vou colocar como número não, vou colocar como letra maiúscula. Ó, A, com número vai ficar meio estranho. A, B, C e D, certo? Então, quando eu for analisar, eu vou analisar de um vértice para o outro, tá certo? Vamos lá para o primeiro, correspondente. Correspondente é quando ele está exatamente no mesmo lugar, tá certo? Então, qual ângulo que eu poderia colocar aqui como correspondente? O ângulo que eu poderia colocar como ângulo correspondente é o ângulo A e A, certo? Pô, aqui ficou na cara, né? Ângulo A e A. São ângulos correspondentes, ó, na mesma configuração. Outro ângulo que eu poderia colocar aqui também, o ângulo D e D. Certo? Então, todos os ângulos que tiverem na mesma posição, ó, C com C, B com B. Esse daqui foi bem tranquilo, né? São ângulos correspondentes. Vamos lá para os ângulos alternos. Ângulo alterno é quando ele é oposto. Só que, como eu tenho que analisar de um para o outro, então quer dizer que eu vou analisar, ó, exemplo, o A, que pode ser esse daqui, ele é oposto com quem? Com C. Então, o ângulo alterno ao ângulo A é o ângulo C. Correto? Então, o ângulo alterno ao ângulo A é o ângulo C. Então, vou colocar aqui já, ó. A e C são alternos, ó. Um está oposto do outro.
Outro ângulo que eu poderia considerar aqui também como um ângulo alterno é o ângulo, ó, D, o D de dado, ele vem para cá. Quem é oposto a esse? É o B. Então, o D é oposto ao B, certo? Então, ele é ângulo alterno. Agora vamos para o último, quando eu tenho o ângulo colateral. O ângulo colateral a gente já sabe que ele forma o ângulo de 180, né? Somando um com o outro vai formar um ângulo de 180. Então vamos lá. Ângulo C. O ângulo C pode vir para cá, né? No lugar do C maiúsculo. E aí, vindo para cá, ou ele pode formar 180 com a parte externa, com B, né? Ou ele pode formar um ângulo de 180 com a parte interna, com D. Então, tanto faz. O C, ele é colateral com B, ou C com D, certo? Então aqui, ó, você tem duas situações. Vai depender do que o enunciado está te pedindo, se ele quer o interno ou o externo, tá? Mas a gente vai vai observar só a parte da configuração dele, né? Quando ele é correspondente, alterno e colateral. Vou colocar um outro exemplo aqui, ó. Uma outra situação de ângulos colaterais, deixa eu ver aqui, ó, o ângulo A. O ângulo A, daqui de cima, ele pode vir para cá e ele vai formar 180 com quem? Com B e com D. Vou olhar outro, para a gente colocar diferente desse aqui, ó. O ângulo B. Ó, o ângulo B. Esse ângulo B, ele pode vir para cá, né? E aí ele vai formar o ângulo de 180 com C e com A, certo? Então, o ângulo B, ele é colateral com A, ou ele pode ser também colateral com C, certo? B e C. Beleza? Então, basicamente, é isso. Vamos lá para o terceira e última situação que a gente estudou hoje, que foi o Teorema de Tales. Não vou entrar muito no teorema em si, na explicação do teorema, porque o conceito ele é bem tranquilo, e aí, em cima das atividades, nós vamos falando um pouquinho aí sobre o teorema, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Teorema de Tales. Professor, esse Tales aí é aquele Tales de Mileto? É esse aí. Esse é o brabo. Esse é o Tales. Então vamos lá. O Tales, ele partiu da ideia do ângulo formado por duas retas paralelas, certo? Cortada pela transversal. E ele viu que aplicando essa situação junto com a situação de proporcionalidade, né, ele conseguia resolver algumas situações onde tivesse retas paralelas. Tá certo? Então, o Teorema de Tales é a continuação desse daqui, né? Então vamos lá, vamos resolver. Separei aqui para a gente resolver duas questões que a gente não resolveu hoje em sala de aula, mas são questões interessantes para a gente estar resolvendo aí. Deixa eu só verificar aqui o número e aí vocês acompanhem junto comigo. É a questão de número... essa questão aqui é boa. Questão 15, tá? Então, ó, já parti direto para o exercício. Esse exercício, ele está lá na página 194. Vou até colocar aqui, ó. Exercício, página 194, número 15.
A número 15 ele diz o seguinte: veja como Mateus representou as ruas próximas à escola em que ele estuda. Então ele tem uma situação aqui, deixa eu representar, cadê minha régua? Ele tem uma, duas, ele tem 3 retas paralelas. Lembrando que reta paralela é a reta onde uma não encontra com a outra. E ele tem também 2 transversais. Ele tem essa daqui e tem uma outra aqui. Aqui é a escola. E aí, esse segmento aqui vale 7x menos 23 metros. Esse pedaço daqui vale 100. Esse de baixo, 170. Esse daqui vale 6x mais 6. Esse de baixo, 80. E esse outro aqui vale 60. E aí vamos lá responder o que ele está pedindo aí. Ó. Logo abaixo ele está falando o seguinte: considerando essas ruas como retas e sabendo que a rua Pará, Ceará e Pernambuco são paralelas, responda as questões a seguir. Então essas 3 ruas que ele falou é essa, essa e essa. Letra A. Deixa eu ver se dá para resolver aqui no cantinho. Se não der, a gente pula para outra folha. Letra A. Qual a medida do comprimento do lado do terreno da escola, que fica na rua Fortaleza e na rua Recife? Rua Fortaleza e Recife são essas 2 ruas aqui. Ó. Resumindo, ele quer que você encontre esse valor aqui. Ó. Esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui. Certo? Então, vamos lá montar o nosso teorema de Tales, né? Vamos lá montar a nossa proporção aqui. Ó, nós estudamos que esse segmento, né, a razão desse com esse, ele é proporcional à razão desse com esse. Certo? Então, aqui eu vou montar 6x mais 6 sobre 80 é igual a 7x menos 23 sobre 60. Correto? E aí aqui é só você resolver essa multiplicação cruzada. Tá certo? Para o nosso cálculo não ficar muito grande, eu vou simplificar isso daqui. Ó. Aqui eu posso tirar o termo semelhante, que vai ser 2, né? E aí vai ficar 3x mais 3. 3x mais 3 sobre 80. O outro lado não dá para a gente simplificar, né? Então vamos permanecer com ele 7x menos 23 sobre 60. Por que eu fiz isso? Para simplificar. Ó. O 2 eu consigo simplificar com 80. Então aqui na verdade vai ser 40. Ah, professor, achei meio complicado. Resolve direto. Sua conta vai ficar um pouquinho maior, mas dá para resolver. E aí, vamos resolver isso daqui. Lembrando que aqui, ó, como eu tenho 2, eu vou ter que multiplicar esses 2 pelo 60, tá? 3 vezes 6, 18. Então, 180x mais 180. Igual 4 vezes 7, 28. 280, né? Acrescentando 0. 280x menos 4 vezes 23. Vou fazer aqui em cima, ó. 23 vezes 4. Vai dar 12. 8, 9. 9, 2. 920, né? Acrescentando 0. 920. Passando de um lado para o outro, eu vou ficar com 180x menos 280x igual a menos 920.
menos 180. Certo? Deixa eu subir aqui um pouquinho porque ficou na sombra. Efetuando esse cálculo aqui, vai dar menos 100. Menos 100. X igual, aqui ó, eu vou subtrair, eu vou aumentar, né, essa subtração. Eu tenho aqui dois números que são negativos, né? Então a minha dívida vai aumentar. Então, menos 1.100. 1.100. E aí, negativo e negativo, multiplico por menos 1. X é igual a 1.100 sobre 100. Corto os dois zerinhos. X é igual a 11. Certo? Então aqui a gente encontrou o valor de X. A gente não encontrou o valor que ele está pedindo lá. Então, para a gente encontrar o valor que ele está pedindo, no lugar do X aqui, ó, eu vou colocar esse 11. Então, substituindo aqui, 6 vezes 11 vai dar 66. 66 mais 6, esse pedacinho aqui vale 7,2 metros. Tá certo? Agora, substituindo aqui por 11, ó, vai ficar 77, certo? Menos 23. 77 menos 23, 4, 5, 54. Então, esse outro pedacinho aqui vale 54 metros. Beleza? Resolvemos assim a letra A. Letra B. Letra B. Acho que dá para a gente resolver aqui embaixo, que é bem pequenininha. Letra B. Ele está perguntando o seguinte: qual a medida do perímetro do terreno da escola? Mole, 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 hein? O perímetro vai ser a soma de 100 mais 54 mais 170 mais 72. Beleza? Isso tudo aqui vai dar 396 metros. Tá certo? Então, galera, basicamente é isso. Ó. Hoje nós estudamos um pouquinho sobre, nós relembramos aí um conceito relacionado a ângulos OPV. Vimos também retas paralelas cortadas por uma transversal e o teorema de Tales, beleza? Então, aqui deu para dar uma ideia de um outro exemplo relacionado ao teorema de Tales, que na próxima aula a gente continua resolvendo aí essas questões. Valeu? Então, galera, a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Hoje nós não tivemos a nossa tradicional aula